Paulo, acredito sim que o Lula seja um democrata, acredito que Fernando Henrique Cardoso seja um democrata também. Acho que a gente tem que ler esse encontro muito mais no que ele tem de simbólico entre dois homens que são dois ex-presidentes, né? Cada um teve 2 mandatos. O Lula elegeu sua sucessora por mais 2 mandatos. Eles são forjados na democracia, tanto Lula quanto o FHC lutaram contra a ditadura. Obviamente tem berços políticos diferentes. Lula tem todo o berço sindical, sua história, sua luta nos sindicatos até ser eleito presidente, disputou 4 eleições até vencer a 4ª. Presidente Fernando Henrique Cardoso se autoexilou no Chile, depois passou um tempo na França, voltou em 68, foi aposentado compulsoriamente pelo AI-5, então trilhou outro caminho. Os dois lutaram nas diretas já, então os dois travaram o mesmo combate contra a ditadura, então eles permanecem, eles têm essa identidade. Essa foto tem isso de simbólico, é uma união pela democracia contra o que os dois acreditam ser um autoritarismo do atual governo, né? Um governo que flerta com atitudes golpistas e tenta de diversos métodos e ações para enfraquecer as instituições e para enfraquecer a democracia. A gente tem um embrião há uns 2 meses desse encontro, que foi aquela carta assinada até por presidenciáveis, né, 6 deles, o Luciano Huck, o Mandetta, o Eduardo Leite, o Dória, o Amoedo, etc., uma carta favorável, em favor da democracia, enaltecendo a democracia e contra o autoritarismo, naquela semana fatídica em que o presidente Bolsonaro resolve demitir o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e trocar os 3 chefes das Forças Armadas. Então, a gente tem aí o embrião desse encontro, e o Lula e o FHC, então, são 2 conhecidos de longa data, que estiveram em campos, em lados opostos da política, mas isso não quer dizer que eles sejam inimigos figadais, muito pelo contrário. Eu acho que o simbolismo dessa foto e desse encontro, dessa reunião, é principalmente que é possível dialogar, mesmo que você tenha divergências, essa história da polarização, em que você tem que anular, em que o outro, que pensa diferente, é seu inimigo político e merece a morte política, para não dizer outra coisa, ela não encontra espaço, ela não encontra respaldo na essência da política, porque a essência da política é encontrar um terreno comum e é dialogar. Então, esse encontro representa isso. É lógico que para o jogo eleitoral, principalmente do ponto de vista do PSDB, que ainda não tem um candidato, é ruim, mas um ponto de vista mais macro e mais amplo, em defesa da democracia e também contra a má gestão da pandemia, porque eles também identificam essa luta em comum, são totalmente contrários, tanto Lula quanto a FHC, ao combate à pandemia protagonizado pelo governo Bolsonaro. Então eles encontram esse terreno comum fértil e por isso puderam se sentar à mesa e conversar durante essas 3 horas.